Estando ausente, convido o deputado Odilon Aires. Com a palavra o deputado Odilon Aires. É uma simples reconstituição de um processo. É um requerimento para reconstituição. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa aqui presente, o sem-teto do Distrito Federal e servidores desta casa. Senhor presidente, ocupo esta tribuna, senhor presidente, para trazer aqui o repúdio sobre a manifestação do presidente do sindicato da CUT sobre a possível convocação de uma sessão extraordinária para aprovação do pacote do governo. Quero dizer que deputado aqui desta casa, do PMDB e da oposição, jamais vai votar em troca de dinheiro, jamais vai votar em troca de favores. Vota sim pelo cidadão comum, vota sim pela sociedade de Brasília. E quero parabenizar o deputado Peniel Pacheco pela sensibilidade que teve de convocar uma sessão extraordinária pela maioria dos membros desta casa para votar o pacote que, porventura, chegou a esta casa. E este pacote será derrotado hoje. Nós vamos humilhar este governo. Nós vamos humilhar a equipe do governo, que não sabe trabalhar, que não respeita esta casa, e nós vamos, pela primeira vez na história do parlamento, convocar uma sessão extraordinária pelos membros para derrotar o governo. Parabéns ao deputado Peniel Pacheco. Nós iremos votar contra o projeto deste governo. Não vamos adotar, não vamos adiantar, não vamos protelar, não vamos prorrogar o sofrimento deste povo. E nós vamos votar hoje ainda por convocação de Vossa Excelência, uma sessão extraordinária para dar um basta à incompetência do Buriti. Deputado Odilon, Vossa Excelência me dá uma parte. Concedo, deputado. Ouvi atentamente as palavras do nobre deputado Odilon Aires e gostaria de dizer que se não bastasse a derrubada das 12 casas em Samambaia, se não bastasse o Marmita Gate, se não bastasse a perseguição aos servidores públicos do Distrito Federal, se não bastasse o pagamento dos quintos, se não bastasse a briga de poder que o PT vem desenvolvendo todos os dias e que muito prejuízo vem trazendo à população do Distrito Federal. O governo ainda, como presente de Natal, a população quer dar um pacote de aumento de tributação. E o que é pior, nobre deputado Odilon Aires, esse pacote, além de ser injusto, além de mostrar a falta de criatividade e de competência deste governo que aí está. Por quê? Por que eu digo falta de criatividade e de competência? Porque o governo teria vários outros caminhos para aumentar a sua receita estatal, que não seja aumentando a carga tributária. E ele escolheu o mais simples e o que mais penaliza a população do Distrito Federal. Então nós vamos dizer um não firme com relação a esse pacote deste aumento da carga tributária, quer porque ele é injusto, quer porque ele é ilegal. Na questão do IPTU, na questão do ICMS da conta de energia elétrica, o pacote fere o parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica, que diz que projetos de lei que visem alterar alíquotas de imposto, que não estejam previstos na lei de diretrizes orçamentárias, deve chegar a esta casa com 90 dias de antecedência antes do término do exercício, ou seja, esse projeto deveria ter entrado aqui no dia 30 de setembro. E aí eu quero lembrar um brocado latino jurídico que diz o seguinte: no dormiente socorritius, o direito não protege os que dormem, e a consultoria jurídica do Palácio do Buriti, como chefe de governo, continua dormindo, continua fazendo trapalhadas, continua entrando em equívocos jurídicos. Se não bastasse esse erro, nobre deputado Odilon Aires, eles no desespero, tentando mudar a lei de diretrizes orçamentárias para colocar
os projetos de lei que visam aumentar o IPTU, visam aumentar o ICMS da conta de energia elétrica, tentaram excepcioná-lo na lei de diretrizes orçamentárias. Só que, nobre deputado, para finalizar, ele poderia fazer isso se tivesse encaminhado um projeto de lei para cá, até no máximo no dia 30 de junho, quando é o prazo máximo de mudança da lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu quero parabenizar as palavras de Vossa Excelência, me associar a ela e pedir a esse governo, em nome da população que tem sofrido com atitudes incompetentes e desastrosas, que passe a estudar um pouco mais a lei orgânica, a Constituição e atuar com seriedade, com competência, para beneficiar a vida de toda a nossa população. Muito obrigado. Concordo plenamente, deputado, com o que Vossa Excelência acabou de explanar e gostaria de fazer um apelo a todos os deputados que, na sessão extraordinária de hoje, para derrotar o senhor governador e toda a sua equipe incompetente, como foi mostrado ontem no programa do PFL, eu queria fazer um apelo aqui ao nobre deputado Peniel Pacheco, que incluísse também, como segundo item da pauta, votação do projeto do Sem Terra. Esse projeto é discutido na Comissão de Orçamento e Finanças. A deputada Lúcia Carvalho tem medo de encarar o povo, tem medo de encarar a sociedade. Tanto é que correu do plenário, tanto é que corre da sessão de economia, tanto é que está atrasando o orçamento do GDF e, portanto, senhor presidente, deveríamos hoje e agora colocar em pauta também extraordinária o projeto de lei do nobre deputado Filipelli e de outros deputados que dá como prioridade destinação de lote para este povo tão sofrido, tão pisoteado que aqui se encontra. Não se pode mais, deputado José Edmar. Vossa Excelência, quando esteve conosco, lá no Recanto das Emas, disse uma palavra importante, forte e corajosa. Disse que o povo pernambucano tinha vergonha de ter um governador em Brasília de Pernambuco. Vossa Excelência disse isso, e pelo que eu estou vendo, não é só o pernambucano. É o povo de Brasília tem vergonha de um governo incompetente e irresponsável instalado no Palácio do Buriti. Tem vergonha dos seus atos, tem vergonha dos seus conchaves, tem vergonha de saber por aí que é um governador que manda ligar aqui no plenário pedindo voto a deputado. Este é um governo transparente? Não é não, senhor. É um governo que faz negociata com o deputado. Aquele deputado que se vender aqui dentro, aquele deputado que se comprometer com este governo, em troca de voto, nós iremos, praça pública, denunciá-lo. Nós vamos furar o... Parte. Pois não, deputado, companheiro. Deputado Odilon, eu estou ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e quero somar com as suas palavras, e principalmente nós do PMDB, que tem um compromisso com a população de Brasília, estamos atentos em dois fatores nesse momento. O primeiro fator é essa população que veio aqui a essa Casa do Povo procurar apoio, e na questão falada aí, cheque lote, que para mim, esse governo pode até criticar o governo passado, pode até achar que foi errado, mas não pode penalizar uma população que vem buscar, há muitos anos, vem buscando a sua moradia. Isso não podemos aceitar, e o seu governador Cristóvão tem que repensar essa posição, tem que ver a situação que passa a população de Brasília e a expectativa de várias famílias que estão esperando o seu cantinho morar. Talvez, quiçá, que nesse momento de véspera de Natal, o governador se sinta-se sensibilizado por esse momento e venha atender essa população. A outra questão, deputado, que eu quero realmente frisar aqui também a posição, é uma vergonha sentir se algum dos nossos colegas venha se trocar seu voto ou mudar de posição para ter nos seus bolsos um dinheiro a mais. Isso jamais vai contribuir. Eu tenho certeza, não acredito que essa casa vai curvar diante da tamanha vergonha. Mas, depois dito por uma pessoa que representa o trabalhador, nós estamos aqui defendendo a sociedade. Não acredito, tenho certeza que aqui ninguém, nenhum parlamentar, e ficou bem claro agora para nós, para todos nós, a posição de 3 deputados que se posicionou corretamente contra o pacote, tem proposições diferenciadas. Ficou bem claro, desses 3 deputados, não tem como alterar. Se alterar alguma coisa, vai caracterizar que mudou realmente para estar nos seus bolsos o dinheiro público do povo
para mudar um voto punindo a população com um pacote. Nós acreditamos que o governo tem outra alternativa, que seja bem melhor para a sociedade e bem melhor para ele e para o seu aliado. Nesse momento, o governador, ao impor o pacote, querendo que o pacote seja votado e seja aqui dessa casa aprovado, é lamentável, que está punindo os seus deputados, que o discurso do PT, o discurso do PSDB, foi um discurso dos aliados do PDT, foi um discurso para defender a população. A população votou e elegeu o governador. Nesse momento, voltar contra a população é uma posição do seu governador muito forte contra aos seus aliados. Por isso, quero parabenizar suas palavras e dizer que nós do PMDB vamos repudiar e não vamos aceitar, em hipótese alguma, de alguns deputados nessa casa mudar de voto para simplesmente ter ao seu bolso um dinheiro que é do povo. Muito bem, deputado Edmar Pirineus, do nosso partido. Eu gostaria de registrar aqui, meus amigos, cidade violenta. Brasília, com 35 anos, hoje é uma baixada fluminense. Hoje é uma cidade suportável. Tem impressão que as 700 placas que o governo diz que tem por aí, que são as 700 obras, eu tenho impressão que quando fala assim, muda Brasília, está dizendo o seguinte, muda de Brasília pela violência que nós temos em Brasília. Violência que nós temos em Brasília. Assaltam a mão armada a todo dia, todo minuto. Olha que tragédia ocorreu ontem. Esta manchete do Correio Brasiliense, domingo, se não me engano, ou sábado, era do Rio de Janeiro. O Correio não precisa ir muito longe, não. Basta ir para a esplanada do Ministério. Basta ir para cada cidade que tem a mesma manchete do Rio de Janeiro aqui. Acredito eu que o Globo também deve ter essa mesma manchete. Acredito eu que o Jornal do Brasil também deve ter essa mesma manchete, porque, infelizmente, com este governo incompetente que se instalou no Palácio do Buriti, é o que nós estamos vendo hoje, é assalto à mão armada, todo dia e toda hora. E o sacrifício desse povo, que está aí sem teto, vocês se lembram muito bem do episódio da estrutural. Resolveram o problema da estrutural? Não. Não resolveu, não vai resolver, não tem interesse de resolver. Tem sim de humilhar o povo e gastar dinheiro com a sua propaganda enganosa em rádio e televisão. Nobre deputado Odilon Aires, Vossa Excelência me concede uma parte? Conceda a parte, o nobre deputado Manuelzinho, do PMDB. Meu nobre companheiro, deputado Odilon Aires, meus amigos parlamentares, meus prezadíssimos amigos aqui, que estão lotando as galerias, na verdade, nós precisamos tornar ainda mais patente o nosso repúdio. O nosso repúdio ao comportamento indigno desse governo. E Vossa Excelência se referiu a placas. A cada buraco fechado numa via pública, que agora são milhões de buracos, o governo vai colocar uma placa. Consertamos um buraco. Olha, você veja bem o quanto dinheiro público está sendo desperdiçado. Está sendo desperdiçado com propaganda enganosa, mentirosa. Enquanto isso, a população aí, sem teto, sem emprego, sem saúde, sem educação. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que solicitasse, senhor presidente da mesa, por gentileza. É o representante do governo eu gostaria de aqui falar, e o nobre deputado Cláudio Monteiro, se quiser, com certeza o governo tem acesso e toda liberdade para falar que tem interesse em falar. Quero informar Não, senhor presidente, que o seu tempo já está se esgotando. Senhor presidente. Pedir que conclua o seu pronunciamento. Um assunto desse não se pode concluir nunca, a não ser quando o governo concluir, de uma vez por toda, deixar o Palácio Buriti, para que a governança realmente se apodere de Brasília. Na verdade, é preciso, e eu acho agora, nobre deputado Odilon Aires, que o governador, ele se fizesse uma reflexão profunda, com certeza ele estaria pedindo as contas, depois de um ano malogrado de governo, um ano sem trabalho, sem realizações, um ano de perseguições aos mais oprimidos, um ano de descaso,
ele simplesmente poderia pedir licença, colocar o boné na cabeça e ir embora. Porque realmente Brasília está um desgoverno. Brasília está uma tristeza. Brasília é justamente um calabouço, uma terra sem dono, uma terra sem guia. Nobre deputado. Então, deputado, o que eu quero dizer é me associar a Vossa Excelência e dizer que ontem o próprio PFL teceu comentários realmente profundos e irresponsáveis, não irresponsáveis, mas responsáveis, quanto o comportamento desse governo. Esse governo que não trabalha, esse governo preguiçoso, esse governo omisso, que é o governo que está instalado em Buriti. Concordo plenamente com o que Vossa Excelência acabou de fazer uma explanação e quero, para encerrar, agradecer a presença do deputado Cláudio Monteiro, o único que teve coragem de encarar uma discussão, um debate aqui, uma vez que o governo está indo embora. O governo do PT já acabou. É um governo antipopular, é um governo que não tem compromisso com a sociedade, é um governo que não tem como mostrar mais a cara, porque mente demais. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Luiz Estevão. Estando ausente, convido o deputado Adão Xavier. Estando ausente, convido o deputado Peniel Pacheco. Estando ausente, convido o deputado Cafu. Estando ausente, convido o deputado Marcos Arruda. Presente o deputado Cláudio Monteiro. Se abstendo, convido o deputado Edmar Pirineus. Estando ausente, convido o deputado Renato Rainha. Estando ausente, convido a deputada Lúcia Carvalho. Não havendo mais nenhum deputado inscrito. Pede a inclusão do seu nome, então, né? Solicita a inclusão do meu nome aí no grande expediente. Atendido, convido o deputado Daniel Marques para falar da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal sofrido da galeria ali, que há vários meses, há um ano, até mais, alguns, está sofrendo, esperando uma atitude desse governo que, durante um ano, não fez nada e continua atropelando a população do Distrito Federal. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, e pedir, Vossa Excelência, que está na presidência neste momento, que faça incluir na pauta da próxima reunião, ou dessa, se for possível, o projeto do Tadeu Filipelli, que dá a possibilidade de garantir o direito, que já é líquido e certo, dessas famílias de receberem o seu lote. E gostaria que a presidência respondesse. O deputado Filipelli está encaminhando um requerimento assinado por vários deputados, que pede a inclusão imediata na pauta, que por manobra de algumas pessoas, alguns deputados desta casa, esse projeto já era para estar aqui sendo votado em plenário, mas por manobra de deputados do governo, segurando o processo, e nós, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o deputado Adão Xavier presidia a comissão, fez votar aquele projeto, foi votado favoravelmente e foi encaminhado para a CAIS. Portanto, senhor presidente, ele já está com parecer favorável da CCJ, já está com parecer favorável da COF e, com certeza, ele terá também parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais, porque jamais uma Comissão de Assuntos Sociais seria contra a injustiça que se comete com esse povo que tem o direito de receber e não recebe. Esse governo tem uma mania muito perigosa, de retirar as coisas dos outros. É uma mania muito feia de tirar as coisas da população. Eles estão tirando o direito de vocês morarem. Estão tirando o direito do povo de ter segurança. Estão tirando dinheiro do bolso do povo com esse pacote nefasto que encaminham agora para a apreciação dessa casa. Quando o governo quer resolver os problemas da sua incompetência,
colocando para o povo o pagamento da conta da incompetência dele. Vejam bem, senhores, e ameaça o governo do Distrito Federal de tirar vantagem dos servidores. Ameaça esta casa também, o Legislativo desrespeita o Legislativo. Ameaça parar as obras, uma irresponsabilidade muito grande. Ele já paralisou essas obras há muito tempo. Vejam por vocês, o metrô está parado. Como é que ele vem me dizer agora que vai parar as obras se a Câmara não votar o projeto? Ele já parou desde o primeiro dia que ele entrou, porque parou as obras do metrô. E várias outras obras foram paralisadas nesse período de um ano. Nós temos ali no Vale do Amanhecer um sistema de abastecimento de água de altíssima tecnologia, sistema de abastecimento e tratamento de água de primeiro mundo. E o senhor governador está com ele parado lá. A população, sabendo que a rede está na porta da sua casa, que as instalações de tratamento de água estão prontas, enferrujando lá as caixas d'água por falta de competência desse governo. Nós vemos várias obras de águas pluviais em várias cidades satélites, em Planaltina e outras cidades satélites, paralisadas desde o início do ano. Deputado Daniel Marques, permite Sim, minha parte. deputado Filipelli. Deputado, Conceda. Vossa Excelência foi muito feliz nas colocações. Inicialmente, a parte que eu gostaria de fazer é para comunicar os amigos do Riacho Fundo de que, nesta sessão, com a assinatura de grande parte dos deputados oposicionistas, nós entramos com um requerimento, pedindo que o plenário decida sobre a reconstituição desse projeto e também sobre a inclusão na primeira sessão que for possível. Vossa Excelência explicou muito bem e agradeço esse esforço. Agora, gostaria de dizer, com relação ao discurso feito do pacote, nós temos que deixar claro que determinadas obras que esse governo ameaça paralisar são obras que estão sendo feitas com orçamento de empresas públicas, que não têm o tesouro comum com o GDF, ou seja, a estação de tratamento de Samambaia é uma obra feita pela CAESB com financiamento de linha exterior. Não há como paralisar. Não depende desse orçamento, não depende desse IPTU. Então, isso é uma pura ameaça do governo, uma chantagem do governo para que possamos votar esse pacote, penalizando as 360 mil famílias. Queria também colocar, deputado Daniel Marques, a forma que esse governo, o governo que chama-se democrático popular, a forma que ele encontra para discutir aumento de impostos. Aumento de impostos vai penalizar principalmente, ou melhor, principalmente não, todas as famílias, mesmo aquelas que não tenham a sua casinha, o seu apartamento e alugam. Penaliza todos. Porém, como esse governo faz para discutir? Chama os empresários em Águas Claras, num sábado à tarde, à noitinha, para discutir na calada. Perfeito? Essa é a forma que este governo, ao invés de buscar o trabalhador, procurar o trabalhador para discutir um caso desse, uma tomada de posição dessa que afeta as 360 mil famílias do Distrito Federal, não, vai discutir na calada da noite somente com os empresários. É interessante dizer também que quando ele ameaça pagar parceladamente o mês de dezembro e o 13º, bem como suspender as férias, duas coisas claras aí. Se não aprovar o pacote, ele faz isso. Ora, não tem uma coisa a ver com a outra. Por quê? Porque mesmo que o pacote, um dia, mesmo que ele chegasse a ser aprovado, o dinheiro só entraria em fevereiro. Só entraria em fevereiro. Não tinha nada a ver com pagamento de dezembro, de 13º, de férias. Que história é essa? Né? Outra coisa ainda, que tem que deixar muito claro, que os próprios projetos, a própria mensagem que o governo enviou a esta casa, desde a primeira mensagem, já corta benefícios do trabalhador. Foi uma iniciativa dele. Devia ter uma faixa na frente do Palácio do Buriti, uma faixa na frente dessa casa aqui, dizendo o seguinte: o governo do PT apoia o aumento do IPTU, o governo do PT apoia o corte do salário do servidor, o governo do PT apoia a proibição da venda de férias. Isso que esse governo propôs. Não há como botar a culpa na oposição. Ao contrário, a oposição, nesse momento, está preocupada com a sociedade como um todo.
E eu gostaria, finalizando minha parte, deputado Daniel Marques, colocar o seguinte, que esse IPTU, que o governo Roriz, ele governou foi com esse IPTU, e fazia obra e não paralisava a obra, não. Quer dizer, esse problema do governo PT no momento é incompetência. Por quê? As condições financeiras eram exatamente a mesma. Isso ele não explicou em momento nenhum. Então ele que tem a coragem de vir a público e explicar, não, esse IPTU é até um pouco maior do que o Roriz governava. E ele fazia obras, eu não consigo fazer. Isso é incompetência. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, deputado Tadeu Filipelli. Deputado, eu gostaria de uma parte, por gentileza. Concedo, deputado Adão Xavier. Deputado, eu gostaria de manifestar aqui a minha posição em relação ao pessoal, aos moradores da cidade de Riacho Fundo, porque ali já é uma cidade de Riacho Fundo. Aquelas pessoas não têm um cheque-lote, ela tem um endereço, um documento oficial, já dizendo que aquele lote, aquela área é da pessoa, é a cidade de Riacho Fundo, ou seja, de quem tem o documento na mão. Então, nós queríamos dizer que os moradores lá estão de parabéns por essa luta, porque é uma luta justa, é uma luta digna. Nada mais eles querem do que o governo reconhecer o seu direito. Um direito adquirido, que veio ao longo dos tempos. Tem pessoas que têm um processo pronto há mais de 2 anos atrás, há mais de 3 anos. Eu não sei se por falta de ou incompetência do governo passado, ou se deste governo. O certo é que os 2 governos têm culpa. Tem que se dizer a verdade. Os 2 governos têm culpa nessa história. E o que nós queremos é que esse governo reconheça agora e deixe as posições partidárias de lado e resolva o problema da população. A população não tem culpa dessa briga política. A população não tem culpa se a coisa foi dada ilegal. O certo é que a situação foi criada. E nós fazemos um apelo ao governo, que agora olha para a sociedade, olha para a angústia desses moradores que hoje têm o chamado cheque-lote na mão. E resolva essa situação. Porque hoje isso já não é mais, isso já é uma questão criada, é um problema criado em Brasília. E tem que se ter uma solução. E quem é o dono dessa solução? É o governo que hoje está no Palácio Buriti. E nós queremos que ele seja justo nesse momento. Se é que realmente é o governo popular, é o governo do povo, como tem dito na imprensa. Então, senhor presidente, eu quero deixar mais uma vez registrado o meu apoio, a minha solidariedade aos moradores da cidade que será implantado em Riacho Fundo. Que nós vamos lutar com vocês junto até o final. Nós fizemos um esforço na Comissão de Economia. Aprovamos o projeto. E agora o projeto seguiu para o CAIS. O CAIS com certeza não negará esse apoio a vocês, os moradores. E depois ele virá a plenário para chegar ao seu processo final, ser votado. E o que nós pedimos? O que nós pedimos é que os parlamentares nesta casa sejam sensíveis e olhem com muito carinho essa questão do cheque-lote, essa questão de um endereço oficial que está na mão de cada um dos moradores. E eu já vou dizer de imediato, o meu voto é com o povo. O meu voto é com os mais humildes. O meu voto é em favor daqueles que lutam pela moradia, daqueles que querem sair do sufoco do pagamento do aluguel. E só quem mora no assentamento, só quem mora lá, que passa o sofrimento, é que sabe entender o quanto é importante uma moradia. Só quem paga aluguel sabe compreender isso. Só quem mora de favor pode compreender isso. E quando eu vejo ele sair da sua casa, largar a sua família, largar o emprego, largar tudo para ir em busca da sua dignidade, eu não posso ter outra atitude a não ser apoiar esse movimento. Muito obrigado, deputado.
Agradeço ao deputado Adão Xavier a sua intervenção brilhante aqui hoje nesta casa. Senhor deputado, poderia me conceder uma parte? Concedo a palavra ao deputado, a parte ao deputado Benício Tavares. Prezado amigo e companheiro de bancada, deputado Daniel Marques, senhores deputados, é lamentável que ainda não tenhamos uma solução para um problema que se arrasta há cerca de quase um ano. Estamos a poucos dias do Natal e acho que o governo democrático e popular poderia dar um presente a todas essas pessoas que lutam por uma moradia. Seria de resolver o problema dos moradores do Riacho Fundo 2. Eu entendo que falta um pouco de sensibilidade, principalmente para resolver uma questão que, no nosso modo de entender, essa casa já se manifestou, porque 2 deputados, o deputado Tadeu Filipelli, que apresentou um projeto e que hoje ele tramita nesta casa sendo obstaculizado pela liderança do governo para não ter a sua aprovação. E também o deputado Marcos Arruda apresentou também um projeto semelhante que pretende regularizar a situação. Por isso, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa desse discurso e dizer do nosso apoio da bancada do PMDB a essa questão para que ela possa ser resolvida ainda nesse finalzinho de ano legislativo para a tranquilidade das pessoas que lutam pela moradia no Riacho Fundo 2. Parabenizo aqui as lideranças que estão unidas com esse povo, através de companheiras como a companheira Aparecida, que tem sido uma companheira incansável nessa luta, e de outras lideranças que estão fazendo essa força para que a solução desse problema possa dar certo. Parabéns, deputado. Muito obrigado, o deputado Benício Tavares. Eu quero continuar, senhor presidente, dizendo da mania que tem Senhor deputado, esse governo. Sim. devo informar a Vossa Excelência que dispõe apenas de 2 minutos. Eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, dizendo da mania que tem esse governo de retirar tudo do povo. Retirou o direito de moradia, retirou o direito do servidor de fazer greve. Basta ver a Fundação Zoobotânica, que fez greve aí por um direito que já foi concedido para outras categorias, ele tirou. Está querendo tirar o IPTU da Bolsa do Povo por incompetência. E eu quero dizer a vocês, porque só falta 1 minuto para terminar minhas palavras, senão nós teríamos muita coisa para dizer. A questão da segurança no Distrito Federal está seríssima, seríssima. Tem cidades satélites que, em menos de 10 dias, mais de 5 homicídios foram cometidos, por falta de competência desse governo. E digo, ele está gastando 13 milhões de reais com propaganda e passagens. Podem ir verificar o preço de uma viatura. Daria para comprar mais de 1.000 viaturas para a segurança de todo o Distrito Federal. No entanto, ele prefere estar fazendo propaganda enganosa. E quem vai pagar a conta? Quem que paga a conta da propaganda? Quem paga a conta da propaganda é o povo. E eu também quero aqui, deixar aqui registrado o meu repúdio pela forma que o governo está tratando esta casa, oferecendo sessão extraordinária em troca do apoio ao pacote. Eu jamais apoiaria um pacote tão nefasto para a comunidade como esse aumento do PTU e PVA. Jamais. E além do mais, está chantageando, dizendo que vai cortar, inclusive, os salários dos deputados, que vai cortar verba. Pode cortar. Ele está querendo desempregar 5 mil, que ele diz que está empregado nas obras. Ora, meus senhores, ele diz que tem 700 obras. Eu hoje estou assinando um requerimento de informação para ele me dizer que obras são essas, porque naquele livrinho que ele gastou o dinheiro do povo para fazer as obras, ele botou limpeza de cemitério, pintura de meio-fio, varreção de rua. Isso nunca foi obra na minha vida, nunca vi. Eu trabalho
no Executivo há mais de 30 anos em funções executivas. Nunca vi dizer que esse tipo de serviço seria obras. E ele relacionou no livrinho dele, dizendo que era obra. Ora, qual a obra que foi inaugurada nesse governo até hoje? Se ele tem 700 obras, ele é incompetente e foi desonesto com o povo, porque pela incompetência dele, ele deixou de licitar essas obras no início do exercício, quando nós tínhamos orçamento, e esse orçamento veio aqui para ser votado nessa casa, suplementação orçamentária. Então, se ele não fez a licitação no início do ano, ele deu um prejuízo de mais do que o IPTU que ele vai arrecadar, porque a inflação foi pequena, mas foi quase em torno de 20% ou 30% que o povo deixou de ganhar pela incompetência do governo. Quer dizer, nós é que vamos pagar agora essa incompetência com o IPTU do povo. Está certo isso, gente? Senhor deputado. Não está certo, e nós não vamos aceitar esse tipo de chantagem que o governo vem fazendo, dizendo que vai deixar de pagar os servidores, que vai deixar de pagar os deputados, oferecendo convocação extraordinária. Ele não faz chantagem com essa casa, porque essa casa tem deputados dignos e que estão aqui a serviço do povo e vai defender os verdadeiros anseios da população. É para isso que nós fomos eleitos, estamos aqui para defender o povo. Em quaisquer circunstâncias, nós estaremos junto com vocês. Podem ligar para os deputados, que em quaisquer circunstância nós estaremos junto com o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito o deputado Edmar Pirineus para nos auxiliar no trabalho da mesa. Pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, nós estamos encaminhando a Vossa Excelência, conforme questão de ordem já formulada anteriormente, requerimento assinado por mais deputados até do que o número exigido pelo regimento, e outros deputados não assinaram devido à impossibilidade de estarem aqui em virtude de entrevistas, rádio e outros compromissos. Mas nós temos aqui o requerimento que solicita do presidente desta casa que realize sessão extraordinária para a votação dos projetos relacionados com o pacote do governo, para que esta casa deixe bem claro perante a sociedade que as insinuações levianas, maldosas, injustificadas do senhor presidente da CUT não têm o menor fundamento. Esta casa está aqui para votar, tem votado e continuará votando enquanto for necessário. Portanto, essas afirmações mentirosas acabam por comprometer a imagem do Poder Legislativo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, como democrata que é, agilizasse o processo de encaminhamento desse requerimento ao presidente desta casa, para que nós tivéssemos, com a maior brevidade de tempo possível, quem sabe ainda hoje, a sessão extraordinária para nós apreciarmos essas matérias, dando uma resposta definitivamente a esses questionamentos que são, no mínimo, improcedentes e, portanto, não devem ficar sem uma resposta à altura por parte desta casa. Peço ao senhor secretário fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa, dentre os presidente, quais os dois requerimentos apresentados. Pela ordem também. Pela ordem, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu gostaria de lamentar também as declarações citadas aqui pelo deputado Peniel Pacheco e dizer, obviamente, que nessa casa não tramita qualquer informação nesse sentido e que, obviamente, todos nós estamos aguardando com muita ansiedade para apreciarmos o pacote de medidas pelo governo, IPTU, IPVA, a questão do ICMS da energia elétrica, e gostaríamos que essa sessão fosse definida com brevidade e também, através da imprensa, soubemos que há uma cogitação através da presidência dessa casa para que ela seja na sexta-feira. Quer dizer, isso precisa se confirmar para que a gente possa também ter como trabalhar até essa sessão. E que não há nenhuma informação de negociação sobre um assunto de convocação extraordinária, sobre essa pauta que está sendo apresentada. E que também uma notícia formulada, e aqui já colocada pelo deputado César Lacerda, de que haveria uma cogitação sobre a aprovação de contas
do governador Joaquim Roriz sobre essa questão são também infundadas e que não existe nenhuma contrapartida da nossa bancada sobre a aprovação de contas de Roriz. Nós também agradecemos a assinatura do deputado João de Deus para que essa sessão possa ocorrer ainda no período legislativo, no ano legislativo, sem necessidade de convocação extraordinária. Peço ao secretário para fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Requerimento. Deputado Tadeu Felipe e outros. Requer reconstituição do projeto de lei número 713/95. Moção. Deputado Xavier. Presta voto de louvor ao Serviço Social do Comércio, SESC, pelos relevantes serviços prestados à sociedade no campo social. Quero pedir ao senhor secretário para fazer a leitura em toto do requerimento assinado por 8 deputados, que requer a constituição do projeto de lei número 713. Reconstituição do projeto de lei número 713/95. Com ao artigo 106, inciso 15 do Regimento Interno, solicita a reconstituição do projeto de lei número 713/95, que dispõe sobre os critérios para a distribuição de lotes dos programas habitacionais para a população de baixa renda do Distrito Federal, de minha autoria. Justificativa. O projeto em questão está retido indevidamente pela deputada Lúcia Carvalho, contrariando o artigo 56 do Regimento Interno desta Casa. Delibero sobre o requerimento que a presidência em exercício determina a reconstituição imediata do projeto e determina também a deputada Lúcia Carvalho que restitua à comissão pertinente imediatamente, ainda hoje, os projetos sob a sua guarda. Peço ao secretário para fazer a leitura do próximo requerimento. Requerimento. Deputado Daniel Pacheco e outros. Senhor presidente, com fundamento inciso 3º, artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, requeremos a Vossa Excelência a realização de sessão extraordinária para o dia 12/12/95, às 15 horas, com o objetivo de discutir e votar as matérias constantes nos seguintes projetos. PL 1018/95, PL 0973/95, PL 0975/95, PL 0982/95 e PLC, número 03/95, de todos de autoria do Executivo Local. Para a deliberação. Pela ordem. Referente ao requerimento, ora, lido, quero ler o artigo 67, onde estabelece que o presidente da Câmara Legislativa, de ofício ou a requerimento de pelo menos 1/3 dos deputados ouvido o plenário, poderá convocar período de sessões extraordinárias. Portanto, o regimento é muito claro e estabelece que o presidente, somente o presidente da Câmara Legislativa pode deliberar sobre tal fato, a não ser na sua ausência, fato que não ocorre, porque o presidente está em Brasília. Portanto, aceito o requerimento, mas envio para a deliberação do senhor presidente, para que tome a decisão imediatamente. Não havendo mais nada, a discussão está encerrada. Pela ordem, deputado Tadeu Felipe. Deputado Zé Edmar, gostaria de registrar aqui o reconhecimento pelo gesto de Vossa Excelência com relação a acatar o pedido da minha parte e de outros deputados, solicitando a reconstituição do projeto 713. Tal gesto, senhor deputado, reafirma a disposição de Vossa Excelência de sempre lutar, como sempre foi a bandeira de Vossa Excelência, na busca da habitação de toda... Senhor deputado, o senhor não tem nenhum motivo para me agradecer, visto que estou apenas cumprindo o regimento
e que nesse termo, mesmo a contragosto, no segundo requerimento, decido em função do que está estabelecido no regimento interno dessa Casa. Portanto, declaro encerrada a presente sessão.